Opa! Olá pessoal, olá meus educandos da EJA do ciclo 2. Como é que vocês estão? Nós estamos retomando nossas atividades, eu espero que todos e todas estejam muito bem. Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aí das nossas férias. Espero que vocês estejam aí recarregados de muita energia positiva para nós darmos sequência aí nesse semestre, ok? Antes de iniciarmos este semestre, nosso segundo semestre, vamos relembrar o que vimos nos nossos últimos programas, nos programas do primeiro semestre. Será que você lembra dos programas que você assistiu? Pois é, se você perdeu algum, você pode procurar lá no YouTube, né? Em Saberes em Casa EJA, né? EJA do ciclo 2, ok? Vocês lembram, no mês de maio, nós refletimos muito sobre a importância de buscarmos uma vida saudável. Durante o mês de maio a gente falou muito sobre este tema, né? Uma vida saudável, o equilíbrio do corpo e da mente. Lá no nosso primeiro programa, o tema foi como lidar com o envelhecimento. Lá no começo de maio, vocês estão lembrados disso? Né? Algumas dicas, né? Algumas reflexões sobre esse tema. Depois, em outro programa, aprendemos um pouquinho sobre o equilíbrio do corpo e da mente. Essencial para que a gente continue aí na nossa lida diária, né? Que a gente continue sempre forte e equilibrado. Em outro programa dialogamos também sobre nossas incertezas, né? Vocês lembram? Sobre o futuro, né? Utopia ou distopia. Esse foi o tema de um dos programas do mês de maio. Estão lembrados? Né? Falamos sobre a importância de uma alimentação saudável, também, né? Porque a alimentação saudável colabora muito para que a gente prolongue a nossa existência, né? E terminamos o mês de maio aprendendo como superar obstáculos, né? Esses obstáculos que a vida parece trazer para a gente e a gente fica confuso, né? Tem várias dicas lá, tá? Já em junho, né, o mês passado, tivemos momentos muito bons. Aprendemos com as linguagens da arte, né? Entramos aí no mundo da arte, numa outra linguagem. Iniciamos com a arte literária, investigando as questões de poema e poesia. Lembram disso? No primeiro programa do mês de junho, né, o tema foi Conhecendo e Criando Acróstico. Acróstico. Lembram o que é acróstico? Opa, vamos recordar aí. Acróstico, aquele monte de palavrinhas, onde a gente consegue ler uma palavrinha tanto na vertical quanto na horizontal. E na sequência, falando ainda de poema e poesia, nós conhecemos uma outra forma de arte, né? A arte da expressão, né? Foi o Islã, né? Uma nova forma de poesia, uma poesia de expressão. Falamos do Islã do prego, acho que uns 2 programas nós falamos isso. Estão lembrados disso? Daí, nos próximos programas, partimos direto para a magia do cinema em luz, câmera e ação, né? Que foi tema dos nossos últimos programas, né? Falamos um pouquinho sobre o cinema internacional, a história do cinema, o cinema aqui de Guarulhos, como é que aconteceu, né? O cinema, os artistas brasileiros, né? Falamos um pouquinho sobre isso. Falamos também sobre a arte do curta-metragem, num outro programa, e num dos nossos últimos programas do mês de junho, tivemos dicas preciosas nesse programa que se chamava Criando um Curta-Metragem. Pois é, já para você se preparar, né? Por quê? Vocês lembram do nosso último programa? Pois é, no nosso último programa, nós trouxemos 2 pessoas muito legais que trouxeram colaborações fantásticas, o Raul e a Flávia, que nos mostraram que não é tão difícil produzir um curta, né? Produzir um curta-metragem com o celular. Nesse programa tivemos dicas incríveis, né, para poder montar o nosso curta. E a Flávia, tanto a Flávia quanto o Raul, eles provaram para a gente que nós somos capazes de fazer um curta-metragem, né? E aí?
Já fizeram algum teste? Produziram algum vídeo? Opa, tivemos as férias aí, esse recessinho, e agora estamos retornando. Então agora é o momento da câmera em ação, né? A câmera do celular, lógico. Estamos aguardando o seu vídeo, pois ainda não recebemos nenhum vídeo, mas sabemos que agora que você está retornando, agora que você está retomando os estudos, aí já está se familiarizando com a escola, com seus colegas, professores, às vezes tem novos colegas, né? Eu tenho certeza que nós vamos receber. E quero lembrar vocês que no mês de novembro, tá longe, mas parece que tá longe, mas tá perto, hein? Teremos o nosso Festival de Curtas da EJA. Olha que legal! Festival de Curtas da EJA. Da EJA, que vai acontecer aqui em Guarulhos, né? Através do programa Saberes em Casa. Perfeito? Então já prepare o seu vídeo, já prepare o seu celular, monte o seu roteiro, peça ajuda para o seu professor, peça ajuda para o seu colega, já vai criando ideias para montar esse seu vídeo. O seu vídeo é muito importante e eu quero receber o seu vídeo aqui para a gente divulgar e também para inscrever o seu vídeo no Festival de Curta-Metragem da EJA, que vai acontecer em novembro, tá? Fica a dica aí. Primeiro programa, já estamos falando, Festival de Curtas da EJA. Se preparem, vai ser massa. Como diz lá na Bahia, vai ser massa real. Bom, tudo bem? Tudo bom para todos? Agora vamos iniciar o nosso semestre com um assunto bem interessante, tá? E que com certeza vai mexer aí com a sua criatividade, com a nossa criatividade, que é essa criatividade que está incontida dentro de nós aí de artista, de leitor, né? Vocês já ouviram falar de poema visual? Poema visual? Ué, mas o poema é eu ver um poema? É escrever um poema? O que será um poema visual? Pensa um pouquinho aí. O que você acha que é um poema visual, né? Eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre o poema visual. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Vamos entender um pouquinho o que é esta arte do poema visual. Existem várias formas de expressar e se conectar à arte, ok? A gente sabe, desenho, pintura, música, dança, né? E inclusive através da escrita, né? Do ato de escrever, do ato de compor uma escrita, de compor um texto, né? Hoje nós vamos abordar mais um pouco desta arte, né? A arte dos poemas. Olha que legal. Então continua assistindo aí. Aliás, nós já falamos deles, né, no semestre anterior, mas vamos conhecer um tipo bem específico hoje, tá? E é o poema visual, ok? Poema visual. Vamos conhecer um poema visual, ok? Eu quero que você preste muita atenção neste vídeo, que é da Arlete Suede, que gravou que ela montou um poema visual, foi um trabalho que ela fez num curso de arte. Preste atenção como é diferente e como é bonito. Entenda um pouquinho agora sobre poema visual. Primeiro exemplo, preste atenção.
Então, assistiram o vídeo, perceberam como a autora Arlette Suede foi construindo o poema. Ela fez através de palavras, figuras e sons. Ela usou todos esses elementos para fazer uma obra visual, que é o poema visual, né? O poema visual, ele une a expressão e o sentido na escrita de um poema de uma forma completamente diferente de como nós estamos acostumados a escrever, né? Então, como é que a gente, quando você fala de poema, como é que você pensa em escrever? Você vai lá e fala, vou escrever uma frase, outra frase, ordenado por linhas, versos, estrofes, né? Rimas, seguido um do outro. Não, 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 não. Isso é muito legal. Mas o poema visual, esse que nós estamos falando, ele traz em sua construção as possibilidades de usar as formas de imagens aliadas com a escrita, né? É uma forma de expressão artística, é uma forma de expressão da arte, né? Ela é caracterizada, na maior parte das vezes, pela combinação da palavra, né, e imagem, onde a mensagem do poema ela é entendida, ela é captada pela visualização da forma, né? A primeira coisa que você vê é a forma, muitas vezes, né? Muitas vezes, né, também, ela explora aspectos lúdicos, né? Aspectos sonoros e visuais. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Presta atenção nessa foto, né? Essa linguagem visual e representativa usada nos poemas visuais para expressar, né, os pensamentos, expressar aí os sentimentos, né? A arte é tudo isso também, né? Histórias, né? Histórias inventadas, criadas e até experiências pessoais, né? Isso já é utilizado pelo homem há milhares de anos, através de linguagens artísticas, ou aí pelos diversos caminhos e motivações da arte. A arte existe desde que o homem existe, né? Isso é muito importante saber. O poema visual, ele traz o texto, né, a construção desse texto, aliado às imagens, aliado às formas, né, e também a símbolos, né, que são construídos de tal forma, né, que o elemento visual aí neste caso é o desenho ou a imagem produzida, ela assume também um papel de protagonista na obra de quem o cria, né? Então não é só o sentido do texto, é todo um conjunto, né? Não fica dependendo só dos elementos verbais, né? Só das palavras, né? Para ser caracterizado como um poema, né? Junta tudo, desenho, contexto, sentido que esse poema tem, que ele traz e a forma, né? Uma curiosidade para vocês. Você sabia que existem registros de poemas visuais criados desde a antiguidade?
Ó, muito tempo atrás. Aproximadamente em 325 antes de Cristo, o ano é 325 antes de Cristo, na Grécia, foi produzido, por exemplo, um poema chamado O Ovo, da autoria de Símias, de Rhodes. Rhodes era uma cidade. Eu até fiz um desenho aqui muito parecido, né? Esse poema visual é considerado o mais antigo do tipo, né, do que se tem notícia. Ele era mais ou menos assim, tá? Não é desse jeito, tá? É muito melhor, mas foi criado em 325 antes de Cristo. Era um monte de escritas. Você está entendendo o que está escrito aqui? Pois é, nem eu quis fazer uma letrinha tentando imitar o grego, né? Porque ele estava escrito em grego. Existem traduções que você pode buscar na internet para saber o que estava escrito neste poema. E o Símias, lá que era de Rhodes, da cidade da Grécia, ele criou uma canção, né? Um canto, né? Contando uma história muito legal, muito interessante, só que ele escreveu na forma de um ovo, ou seja, ele não escreveu normal assim, normal não, né? Porque desse jeito também não é anormal. Ele não escreveu como a gente entende, quando fala de poema, um embaixo do outro. Não, ele escreveu na forma de um ovo, né? Pesquisa na internet, poema visual O Ovo, de Símias, de Rhodes. Você vai ver uma imagem muito parecida com essa e você consegue até entender a tradução desta canção. É uma história muito bacana, muito envolvente, romântica, contando a história de mãe, de filho, esses romances gregos maravilhosos, né? Pesquise aí, procure ajuda com seu professor. Professor, me ajuda a pesquisar sobre o poema O Ovo de Símias, de Rhodes, né, que é um poema visual criado em 325 antes de Cristo. Ó, tem tempo, né? Tempo que a arte existe. Na verdade, a arte existe desde que o homem existe, né? Isso aí é uma prova, por exemplo. Então, vamos lá, pessoal? Vamos para a parte criativa, desafio. Se você quiser fazer comigo, vamos lá. O que você vai precisar? De uma folha de papel, bem simples. Eu peguei aqui um lápis, peguei umas canetinhas, né? Preparei aqui um ambiente para expandir a minha criação, né? O meu poema visual, ele vai se chamar Dicas para o Bem Viver, né? Então, eu quero associar desenho, formas, como eu falei anteriormente, com palavras que levem a pessoa que ver o meu poema a entender um pouco dessas dicas, né? O que eu fiz? Eu procurei aqui a forma de flores, né? Vocês estão vendo as flores aqui? Pois é, mas elas vão aparecer, tá? Eu fiz aqui uns pontilhados, mais ou menos das formas, e agora eu vou criar as palavras, né? Quais dicas, que dicas legais a gente pode ter para viver bem, né? Já que o poema chama Dicas para o Bem Viver. Então eu vou começar aqui com Acredite em Você. Olha só que legal. Então, o que eu faço aqui? Acredite em... Você tem que ter um espaço para poder mexer. Você. Olha só. Eita, mas isso aqui não é uma flor, né? Calma, né? Vamos achar uma outra dica. Você tem que acreditar em você sempre. Não deixa que ninguém pode tirar o seu mérito, a sua qualidade, né? O seu bem-estar. Então você sempre tem que acreditar no seu potencial. Acreditar em você é muito importante. E uma outra dica legal é insista. Olha só, vou colocar aqui. Insista. Por quê? Porque toda vez que você tiver uma boa ideia, uma vontade muito legal, muito proveitosa, insista. Insista sempre. Não desista, né? E no caso, persista, né? Você deve persistir nos seus sonhos, persistir naquilo que você acredita, porque é esse o caminho, é o que vai dar certo, né? Uma outra dica legal
é ame. Olha só que legal. Vamos escrever a palavra ame aqui. Ame. Gente, vocês têm que amar mais, a gente tem que amar bastante, amar sempre. Amar tudo, amar o próximo, amar a família, né? Mais amor. O mundo está precisando de mais amor, né? Uma outra coisa muito legal para a gente viver bem é perdoe. Perdoe. Procure sempre o perdão. Não guarde nada de ruim para você. Perdoe sempre, né? Perdoar faz bem para a alma, faz bem para a cabeça, faz bem para a vida. E se alguém te perturbar, se alguém te deixar irritado por alguma coisa, qual uma outra dica legal? Respire, né? Respire. Não guarde, não fique remoendo as coisas. Não faça, não haja logo com o primeiro instinto que vier a você, né? Respira um pouco, respira, né? Antes de falar, respira. Pensa primeiro, antes de agir, antes de falar. Então, respirar, além de fazer bem para você, vai fazer bem para toda uma situação, seja ela qual for, não é verdade? Uma outra coisa legal, uma dica legal para bem viver é agradeça. A gente sempre tem que agradecer, né? Mesmo que as coisas pareçam não estar assim tão legais, mas a nossa vida, graças a Deus, está aqui, né? E é aqui que a gente tem que ser feliz nesse momento. Então a gente tem que agradecer por tudo. Agradecer por respirar, agradecer por poder ir e vir, por olhar, por estar com saúde, né? Por estar vivo, por ter as pessoas que a gente ama perto da gente, ou por todas as histórias boas que aconteceram em nossas vidas, né? Então, é isso, né? Dicas para o bem viver. Vou colocar aqui de novo, ame, né? Amor, amor, sempre amor, né? Amor é muito legal. Ó, vou colocar de novo. Ame. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo os tracinhos já para sair as pétalas, né? Então, tá, vamos fazer essas pétalas aqui acontecerem, ok? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, ó, uma pétala aqui, outra pétala, né? Com esse suave movimento, né? Não tem nada reto demais. Por quê? Porque a vida não é assim, né? A vida é cheia de ondas, né? É cheia de movimentos, né? A nossa vida é sempre com bastante movimento. Olha só, vamos trazer esse ame aqui também. Olha aqui, vou trazer para cá. Opa, tá pegando no Jefinho ali. O Jefinho tá só olhando. Ame, né? Muito legal. Cadê? Vamos lá. O poema visual, ele te dá milhões de possibilidades, né? Vocês perceberam? O poema visual, ele não é igual àquela poesia, aqueles poemas escritos, né, de forma linear, como a gente já tinha falado, né? Ele é isso, né? É juntar o desenho, tá vendo? Olha só, vamos completar aqui. Junta o desenho com o sentido daquilo que você quer dizer, né? Muito legal. Tá aparecendo uma flor aí para vocês? Pois é, então. Vocês já viram uma flor assim, cheia de dicas para o bem viver?
Gente, quem faz a nossa felicidade, quem é responsável pela nossa felicidade? Somos nós mesmos, né? Então, pensamento positivo, alegria nas coisas, alegria para viver, né? É isso que a gente tem que ter. Ser sempre bem agradecido, né? Estar sempre numa, numa vibe aí mais feliz, né? Isso é muito importante, né? Pois é, então. Tá vendo? E cor, né? Olha como a cor é legal, né? Estão vendo só? Isso aqui é um poema visual, né? Eu misturei o desenho, né? O título do meu poema é Dicas para Bem Viver, né? Para o bem viver. E aí eu fui buscando na minha lembrança das minhas histórias, da minha vida, experiências, né? Coisas que a gente tem que pensar durante a nossa vida, né? Então, é isso aqui, tá vendo? Olha só. Então, olha, acredite em você, isso é o mais importante, você sempre tem que acreditar em você, né? Tem sonhos, tem vontades, tem metas, insista. E se você não conseguir logo da primeira vez, persista, né? Tá aqui. E sempre ame, ame sempre, tá vendo? Né? Se alguém te deixar irritado, respire, não reaja, né? A gente não ganha nada com a violência, né? Não ganha nada com uma ação impensada, né? Se a gente consegue, se a gente respira, a gente pensa melhor, né? Não é isso? Pois é. Bom, tá aqui o escopo, né? O rascunho do meu poema visual. Eu vou terminar de pintar, vou acrescentar algumas coisas e ele já está pronto, né? Você pode pensar no seu também com desenhos bem simples e com palavras bem simples, né? Vou até colocar aqui. Deixa eu colocar aqui numa outra cor bem vibrante, né? Uma cor bem forte, uma cor quente, né? Como laranja, por exemplo, né? Então, qual que é o nome do poema? Dicas para o bem viver. Ok? Bom, eu vou terminar aqui, pessoal. Vou terminando, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Mas enquanto eu estou fazendo aqui o meu, já começa a fazer o seu. Não tenha medo de desenhar. Não existe desenho mais lindo do que o outro, tá? Rabisque à vontade, solta a sua imaginação, solta a sua mão e solta principalmente os seus sentimentos, tá bom? Já mostro para vocês como é que ficou. Aguarda só um minutinho. E aí, pessoal? Curtiram? Viram como não é difícil fazer um poema visual? Associar as ideias, associar o desenho, associar tudo isso aos seus sentimentos, né? Eu já terminei o meu, eu quero ver o seu, hein? Olha só como é que ficou. Dicas para o bem viver. Olha que maravilha, bem viver, né? E aqui tem umas dicas, né? Então, acredite em você, que é o que você tem que fazer. Insista, persista, não é? Ame, perdoe, respire, agradeça e ame mais. Tá vendo que bacana? É isso. Não foi interessante? Bom, hoje o nosso programa foi bem interessante e vimos como podemos usar a nossa criatividade e as nossas ideias de outras maneiras, de várias maneiras. Essa, por exemplo, é uma das possibilidades do poema visual, de jogar o seu sentimento, trazer formas
e usar palavras, né? Eu vou deixar uma proposta de atividade para vocês, ok? E espero aí que vocês compartilhem, tá certo? Compartilhem com a gente, compartilhe na hashtag Saberes em Casa EJA, né? E compartilhe também na sua escola. Por quê? Afinal de contas, você faz parte desse programa, tá? Você pertence a esse programa. Esse programa Saberes em Casa é feito para você, estudante do município de Guarulhos, e para você aí, esse aqui é para você da EJA do ciclo 2, né? Então vamos lá. A partir do que foi apresentado e criado hoje, né? Hoje nós falamos de poema visual, né? Crie o seu poema visual. Então você pode colocar os seus sentimentos, fazer formas, desenhos, cores. Você pode até gravar aí no seu celular um curta-metragem com seu poema visual, por que não, né? Converse com os seus colegas, converse com os seus familiares, converse com os seus professores, para que eles também possam te auxiliar aí nesta proposta, ok? E registre em seu caderno e depois, como eu te falei, compartilhe. É muito legal quando você compartilha as suas ideias para que todo mundo possa te conhecer, possa ver o seu pensamento, as suas ideias. Compartilhe lá, hashtag Saberes em Casa EJA, ou você também pode nos enviar pelo e-mail, por e-mail, o ejadoep@guarulhos.sp.gov.br, ejadoep@guarulhos.sp.gov.br, tudo junto, sem separação de nada. Ou ainda você pode pedir ao seu professor, você pode pedir à sua professora, você pode pedir para o seu coordenador ou para a sua coordenadora realizar este envio, né? O envio do seu trabalho, que pode ser numa folha de sulfite, na folha do caderno de desenho, enfim, né? Lembre-se, seu compartilhamento é muito importante para nós, pois nós queremos expor os seus registros. Lógico, a gente quer evidenciar o seu trabalho, a sua qualidade, que a gente sabe que você tem, né? Nós vamos montar uma exposição com esses trabalhos, ok? Então, vai se inspirando aí e já vai pensando no poema visual que você pode criar, ok? Bom começo de semestre para todos nós. Muita garra, muita força, muita fé e foco. Gente, até o próximo programa. Fiquem bem. Grande abraço para vocês e até lá!